Sim, tivemos debate. Foi aquele suspense até o final, se o Lula ia, se o Bolsonaro ia, o que ia acontecer, mas nós tivemos casa cheia e todos os candidatos convidados foram. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção, mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. A gente está bem perto das eleições, né? Então vai ter pauta quente para esse canal todo dia. Se você quiser saber de tudo sobre esses últimos momentos antes do primeiro turno, fica aqui comigo e indica o canal para os amigos, para vocês poderem debater. Hoje o vídeo vai ser longo, porque eu quero analisar com vocês alguns eventos. As sabatinas de Lula e Simone Tebet no Jornal Nacional, já que as de Bolsonaro e Ciro Gomes eu comentei no vídeo da quinta passada, acessem aí. E o primeiro debate presidencial. Sim, tivemos debate. Foi aquele suspense até o final, se o Lula ia, se o Bolsonaro ia, o que ia acontecer, mas nós tivemos casa cheia e todos os candidatos convidados foram. Lá em casa, aliás, aqui em casa, a gente chamou a equipe e fez pipoca. A ideia era gravar um react para vocês, mas no final não rolou. São 3 horas de debate, o vídeo ia ficar gigantesco. Fora que ver debate com os amigos é aquela confusão, né? Todo mundo falando um por cima do outro. O vídeo ficou desorganizado para dizer o mínimo. Por isso eu vim aqui fazer os meus comentários para vocês e a gente vai pensando em outros tipos de vídeo para os próximos meses. Então, vamos tentar fazer uma ordem cronológica aqui. A opinião geral sobre a sabatina do Lula no Jornal Nacional foi positiva, tanto dos comentaristas nos dias seguintes, quanto das pesquisas qualitativas feitas durante a entrevista. Essas pesquisas qualitativas feitas por institutos de pesquisa são compostas por grupos de eleitores indecisos que opinam sobre a performance de cada candidato. Numa avaliação das interações nas redes sociais durante a sua participação no Jornal Nacional, o Lula alcançou eleitores fora da sua bolha e isso é sempre positivo para um candidato. Mas eu acho que eu fui a única que discordei dessa avaliação de que ele foi bem. E tudo bem, tá? Eu sou voto vencido, eu aceito isso. Mas a minha avaliação particular é de que o Lula estava ofegante, meio confuso, com dificuldade de falar. Não gostei. Sobre o combate à corrupção, ele leu tópicos já na primeira questão, o que eu sinceramente acho que não convence. No mais, ele perdeu tempo com coisas muito ruins, como deixar uma pulguinha atrás da orelha ao falar sobre a lista tríplice. Embora ele tenha dito na entrevista que falta democracia na China e em Cuba, o que para mim é bom, depois ele tergiversou sobre os regimes autoritários de esquerda, falando em autodeterminação dos povos e já deixando claro aqui que, na minha percepção, você pode não se meter em assuntos internos do país e, portanto, respeitar a autodeterminação dos povos e ainda assim repudiar regimes autoritários, seja lá de que lado eles estejam. Isso prejudicou o desempenho dele na minha visão. E, de novo, as pesquisas mostram que para o público que ele precisava atingir foi bom. E, obviamente, isso vale mais para ele do que a minha opinião pessoal. Mas como esse é meu canal e eu tenho falado para vocês não só o resultado das pesquisas, mas também a minha opinião, nesse caso, eu vou fazer o mesmo. Para mim, sinceramente, no Jornal Nacional, ele ficou ali no 0 a 0. De novo, importante a gente ressaltar aqui. A gente, quando faz aqui no canal um vídeo comentando sobre a performance de um candidato, é isso que a gente está analisando, a performance do candidato em determinado momento. Não é o quanto a gente gosta dele ou se a gente vai votar nele. Isso porque é absolutamente possível você gostar de um candidato e achar que ele não foi bem numa entrevista, por exemplo, ou não gostar do candidato e entender que ele falou bem para os objetivos dele naquele momento. Nas minhas redes, eu vejo muita gente que não consegue separar uma coisa da outra e por isso eu faço sempre essa ressalva. Então prestem bastante atenção em qual é o objeto da análise, tá? Para não confundir lá com cré. Já a Simone Tebet, na minha avaliação e para os objetivos dela, já que o resultado das pesquisas dessa vez opera a meu favor, foi bem nos 2 encontros. Eu achei que ela fala com clareza, com segurança na voz, sem ler em nenhum momento, e isso mostra que ela sabe do que está falando, mesmo que ela tenha aprendido há pouco tempo, coisa que a gente nem sabe se é de fato o que acontece. É uma ótima estratégia de debate, ela fala olhando para a câmera, quase não gagueja, demonstra repertório e controle emocional. Todos esses atributos são positivos numa entrevista ou num debate. Na sabatina do Jornal Nacional, eu achei que faltou enfrentamento. E no debate ela corrigiu essa postura, claramente foi para a arena, se colocou ali como uma mulher de fibra. Essa estratégia e essa candidatura, em geral, são positivas para Simone.
Ela é uma senadora num meio de mandato, que a gente vai lembrar no Senado é de 8 anos, ou seja, ela não perde a sua cadeira no Senado se ela não ganhar a presidência, o que muito provavelmente não vai acontecer, né? Suas intenções de voto estão baixas e essa eleição, como a gente sabe, parece que vai ser decidida mesmo entre Lula e Bolsonaro, mas mesmo assim, essa candidatura está trazendo para ela muita exposição de mídia e transformando Simone numa personagem nacional. Essa é a primeira vez que ela concorre à presidência. Tem uma carreira política para construir a partir daqui. Bom, aí vamos para o debate. A audiência de uma sabatina no Jornal Nacional é muito alta. É um super palanque para os presidenciáveis. Já nos debates, o cenário é diferente. A audiência é menor. São muitas horas de debate. É super tarde no domingo. As pessoas precisam acordar cedo para trabalhar. Em termos de exposição para o candidato, é menos jogo. Eu até falei no Instagram, se a gente que trabalha com isso cansa, imagina quem não trabalha, né? Por isso, aliás, vou fazer uma observação aqui um pouco fora do roteiro, mas por isso que às vezes a ênfase, a briga, o enfrentamento são bons se você precisa ser lembrado, porque afinal a pessoa tá ali, cansando, de repente faz um tu e ela presta atenção, sabe? Tipo as viradas que a gente tem no seriado ou aqueles momentos, o clímax nos vídeos pra gente recuperar a atenção na coisa, mais ou menos a mesma dinâmica. Querendo ou não, é um monte de gente tentando capturar a sua atenção. Mas o debate é um momento para os candidatos com menos intenção de voto se mostrarem para um grande público. Vocês perceberam que a Soraya e o Felipe, por exemplo, se apresentaram porque a maioria das pessoas não sabem quem eles são. E hoje em dia, na época das redes, é material para ser circulado pelos candidatos em diversos outros canais. Você pega um corte do debate e joga lá nas redes. Ou seja, o debate acaba sendo um meio e não um fim. O Bolsonaro, vocês sabem, fala para um público de convertidos que acha bom tudo que ele fizer. Eu ouvi uma coisa muito engraçada esses dias, uma pessoa dizendo que o Bolsonaro acredita que um voto convicto da base dele vale por 2. Só que, pois é, não vale. Cada voto só vale um mesmo. Por isso, como ele não consegue se eleger só com esses convertidos, ele precisa alcançar um outro eleitorado que ele veio perdendo durante o governo dele. Essa foi a tentativa de moderação que a gente viu no Jornal Nacional e no primeiro bloco do debate. Ele começa o debate tentando diminuir o tom e, na minha avaliação, ele vai bem nessa empreitada, porque o que a gente conhece dele é tão baixo, mas tão baixo, que qualquer coisa que não seja falar para fazer cocô dia sim e dia não já é moderação. O Bolsonaro usa o seu próprio absurdo para fazer a maior técnica do quanto pior, melhor. Quanto pior ele for no dia a dia, melhor ele parece no dia que ele resolve ser levemente menos horrível. E isso vale para o governo dele também, não só para a personalidade. Agora, quando ele chega no segundo bloco, ele perde a cabeça, parte para cima da jornalista da Vera Magalhães. Atitude, aliás, que eu repudio e manifesto aqui a minha solidariedade à Vera Magalhães, que é uma grande profissional e que merece, como todos os profissionais, ser respeitada. E esse ataque à Vera não só é injusto e cruel, afinal ele é o presidente da República atacando uma jornalista, mas é muito ruim para a estratégia dele de tentar diminuir a sua rejeição entre as mulheres. Ele precisa do voto feminino, mas as mulheres não estão votando nele exatamente pela sua imagem de agressivo e machista, que condiz com a realidade, né? Ele está tentando levar a primeira-dama em diversos eventos de campanha para tentar dar uma suavizada nessa imagem, mas aí ele escorrega na casca de banana. Na hora em que ele ataca a Vera em rede nacional, ele destrói esse trabalho da campanha dele. E olha só, eu não sei se ele faz de propósito, se tem alguma estratégia aí, ou se ele apenas não consegue se controlar. Afinal, o Bolsonaro não é um homem acostumado a ser questionado, nem ao contraditório. Ele não dá entrevistas a veículos não alinhados, ele não sai do cercadinho do Planalto. Pode ser que o Jair simplesmente não saiba como agir nessas situações, ou pode ser algum tipo de aceno para sua base. De qualquer forma, foi um movimento muito ruim para ele. Nas pesquisas sendo feitas no momento, as avaliações da conduta dele no debate foram ruins e a performance dele foi considerada pelas pessoas como uma das piores. Na nossa equipe, a gente teve uma divergência. A Laura ponderou que ele não começa tão moderado como foi no Jornal Nacional. Ele já começa chamando Lula de presidiário e não respondendo à pergunta do Ciro. Ciro fez uma pergunta sobre a fome no Brasil. O Bolsonaro recentemente disse que não tem gente passando fome. E o Jair respondeu sobre inflação, fez propaganda do auxílio emergencial. Um total desrespeito com o Ciro, com a temática, mas principalmente com as pessoas
que passam fome nesse país, que precisam de uma resposta do presidente da República. Eu concordo com essa avaliação, principalmente a relativa à pergunta sobre a fome. E, aliás, eu acho até que faltou ao Ciro pontuar isso. Então, quando o Bolsonaro tergiversa na questão relativa à fome, o Ciro deveria ter olhado para a câmera, na minha visão, claro, e eu estou falando de novo de um lugar de conforto, de quem não está lá no calor do momento, mas falado, vocês percebem que ele desvia da pergunta que eu fiz. Ele não responde sobre a afirmação absurda e insensível dele a respeito das pessoas passando fome no Brasil. E ao fazer isso, ele não me desrespeita. Ele não deixa de responder a minha demanda, ele deixa de responder a demanda de vocês, brasileiros, que estão passando necessidade. Você, que não tem o que levar para a mesa dos teus filhos na hora do jantar, é a você que ele nega essa resposta. É a você que ele ridiculariza quando ele diz que não tem fome no Brasil. Então, meu ponto de vista, faltou dar ênfase a esse desvio dele da temática. Mas, embora eu concorde com a Laura, vocês percebem a diferença entre o primeiro e o segundo bloco? Exatamente. Diante do segundo bloco, o primeiro parece moderação. O sórdido, o segundo bloco, é o que a gente se acostumou durante esses últimos 4 anos. Qualquer coisa que não seja isso já pode ser visto como uma melhora. É tipo ter uma inflação de 2 dígitos, sabe? Se cai um pouquinho, olha, a economia melhorou, show! É método, gente. Vocês não já se perguntaram por que esse senhor apela tanto? É de arrancar os cabelos, eu sei, mas é por isso. Porque se você está a 10 metros de profundidade, quando você sobe para 9,5, já parece que é superfície. Ele consegue criar uma sensação de melhora com muito pouco, com quase nada, porque a gente está no chão. Só que ele também é o que ele é. Ele é machista e ele é destemperado. Quando ele foi tentar fazer uma pergunta sobre defesa da mulher, para tentar se salvar com o eleitorado feminino que ele precisa, para quem que ele faz a pergunta? Pois é, para o Ciro Gomes. Ao invés das 2 mulheres que estavam no palco e para quem ele podia perguntar, a Simone e a Soraya. E sim, ele faz isso porque ele não sabe conversar com mulher. Também, provavelmente. Mas existe um outro movimento ali. O Ciro Gomes é um cara que também é acusado de machismo, coisa que o Bolsonaro rapidamente aponta. Olha o que ele faz. Ele diz, vocês acham que eu sou machista? E aquele ali, ó. Ele joga no colo do outro para tentar desviar a atenção de si. É muito infantil. O Ciro, aliás, foi bem nessa resposta, assumindo responsabilidade por falas passadas, embora nas suas atitudes esse machismo estrutural ainda esteja presente, como está nas atitudes de muitos homens. Mas isso é um outro assunto. Enfim, essa técnica do Bolsonaro de desviar a atenção de si é uma técnica muito comum, que eles usam o tempo inteiro. Ele é confrontado com algo, enfim, desconfortável, ele faz, mas e o fulano? O que não sei quem fez? Mas e a outra coisa? Que é o tal do Megazord, né, gente? Enfim, o meme não surgiu à toa. Em dado momento, o Lula fez um gesto de simpatia ao Ciro Gomes, que recusou veementemente e manteve a sua postura de bater no Bolsonaro e no Lula sem preservar o antigo chefe. Para muitos, a avaliação é de que o Lula já chegou no seu teto de votos no primeiro turno. Onde ele poderia cavar uns votinhos seria entre os eleitores do Ciro, que poderiam escolher fazer um voto útil no Lula para tentar vencer o Bolsonaro no primeiro turno. O Ciro está tentando evitar que isso aconteça e, por isso, não baixou a guarda. O Ciro foi bem tanto na sabatina quanto no debate, a meu ver, e as pesquisas também mostram isso. Ele é muito bom de oratória e de timing. Aquela piada com o Bolsonaro perdendo a própria arma durante um assalto foi perfeita. Ele fingindo que não conseguia segurar o riso. Ele continua falando complicado, o que impede a mensagem dele de chegar a mais pessoas, embora na minha visão, ele tenha dado uma melhorada nesse debate. A avaliação de que o Lula pode ter chegado ao teto é chave para entender a performance dele no debate, que, na minha visão, foi bem apagada, bem apagada. E aqui notem outro ponto, tá? Eu não gostar do que eu vi não significa que a partir de uma avaliação que tem em mente outro critério que não o meu gosto, eu não possa dizer que a performance foi boa. Pelo critério que eu vou explicitar a seguir, ela foi. Então acompanhem aqui comigo. Ele é o primeiro lugar nas pesquisas. Para ele, ir num debate é uma abertura de flanco muito grande, ele se abre para ataques. Não fosse o Bolsonaro quem é, seria o Lula aquele que iria apanhar o tempo inteiro. O Lula pode ter ido ao debate com a intenção apenas de não perder votos, manter o seu patamar, não se destacar.
O único momento em que ele mostrou a sua famosa retórica foi no terceiro bloco, numa resposta à senadora Soraya, aquela frase sobre o fato de que Soraya pode não ter visto as coisas boas que ele cita sobre o seu governo, mas que o jardineiro dela viu, o segurança dela viu. Essa frase foi excelente e é dessas frases que podem ser cortadas e jogadas nas redes. Esse, para mim, foi um momento de maior brilhantismo do Lula no debate. Agora, na primeira pergunta feita pelo Bolsonaro sobre corrupção, uma pergunta óbvia, que lógico iam fazer para ele, foi também o primeiro tema da sabatina no Jornal Nacional, ele foi insosso, respondeu mal, falou do governo dele, mas não respondeu a quem tem reservas sobre os casos de corrupção descobertos. Ele perdeu uma oportunidade, foi morno. Mas se o Lula foi buscando estrategicamente não fazer rebuliço, ele conseguiu o que pretendia. Achei outra oportunidade perdida ele só mencionar o Geraldo Alckmin nas suas considerações finais. Eu não entendi essa depois dele ter enfatizado tanto a parceria no Jornal Nacional. Já o Bolsonaro conseguiu o oposto do que ele estrategicamente queria. No lugar de buscar votos moderados e cortejar as mulheres, ele trouxe mal a pauta feminina para o centro do debate. E esse é um terreno onde ele só sabe perder. Aliás, eu achei muito significativo que o feminismo tenha sido encampado pelas duas candidatas ali, mulheres do campo da direita e da centro-direita. Para quem acha que só esquerdista é feminista, está aí um bom exemplo de que a pauta pela igualdade entre homens e mulheres pode pertencer a todos os campos do espectro político, claro, com as suas divergências. Mas é importantíssimo que mulheres nessas posições não rejeitem o rótulo, afinal a gente sabe que o termo tem levado muita porrada por aí. A centralidade da mulher no debate reflete a centralidade desse eleitorado nessas eleições. Nós, mulheres, somos a maioria dos eleitores no Brasil e parece que agora os candidatos resolveram acordar para esse fato. Isso, mulherada aqui presente, é poder. É a hora de fazer a nossa voz e as nossas pautas serem ouvidas. Como o Bolsonaro se descontrolou, o Lula, que estava sem graça, foi privilegiado, já que o Bolsonaro resolveu dar um tiro no próprio pé. Como toda performance em debate é comparativa, o Lula acabou crescendo na inabilidade do Jair, mas eu reitero aqui, mais uma vez, que eu não achei a performance boa, nem do Jornal Nacional, nem no debate, mas a respeito do Jornal Nacional, a opinião majoritária foi no sentido de que ele foi bem, em relação ao debate, o pessoal também não gostou muito. Vamos acompanhar se depois desse desempenho horroroso, o Bolsonaro vai continuar indo nos debates, né? Ele já cancelou uma sabatina essa semana. Aliás, dizer aqui para vocês que o Jair é o rei do mimimi. Como é que é aquela famosa frase deles? Acuse-os do que você é. É exatamente o que ele faz. Ele chama todo mundo de mimizento, mas ele é o maior crianção. A senadora Simone, como eu já disse, foi a mais combativa do debate, enfrentando o Bolsonaro de frente, sem medo. Ela foi bastante forte. A senadora Soraya também, aliás, elas claramente fizeram uma dobradinha ali. Ambas são senadoras pelo mesmo estado, Mato Grosso do Sul, e se conhecem bem. Um dos pontos altos da Soraya foi a constatação óbvia de que o Bolsonaro só fala grosso com mulheres. Com os homens, como bem mencionado pela senadora, ele é mesmo a tchutchuca do Centrão. Soraya teve pontos positivos e conseguiu fazer enfrentamentos. Mas, opinião pessoal aqui, me incomoda o fato dela ler as perguntas, a dificuldade de olhar para a câmera e principalmente o fato dela perder o timing das respostas. Numa situação como essa, você precisa calcular muito bem o cronômetro. Essas questões dão uma impressão de inabilidade. Mas o Rafa fez uma observação interessante. Em debates de eleições passadas, candidatos nanicos muitas vezes foram caricatos para chamar atenção, mas ela conseguiu chamar atenção sem esse artifício. Interessante é que, segundo a pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha com 60 pessoas em tempo real, a ganhadora do debate foi a Simone Tebet. Uma coisa para falar para vocês, na segunda-feira, ontem, eu fiz um conteúdo lá no meu Instagram indicando algumas pessoas que eu admiro e trabalham com pesquisas eleitorais. Por isso que é legal vocês me seguirem em várias redes, sabe? Porque às vezes, enfim, eu posto um conteúdo lá que já deve ter sumido a hora que vocês virem esse vídeo. Vou ver se eu faço um fio no Twitter com as mesmas indicações para vocês não perderem acesso a esse material. Mas se você não me segue nas outras redes, fica aí o convite. A minha amiga e especialista em campanhas políticas e pesquisas de opinião, a Cila Schumann, que é um dos nomes que eu indiquei, fez uma observação interessante nas suas redes. Existem dois campos geralmente num debate, o azul e o vermelho. Aqui o vermelho é ocupado por Lula e por Ciro, por isso que o Lula tenta comer uns votinhos do Ciro Gomes.
Já Bolsonaro e os outros candidatos estão no campo azul, ou seja, o fato de Simone ter ido bem come votos do Bolsonaro, não do Lula. E isso não é boa notícia para o Jair. Vamos ver como isso se reflete nas pesquisas de intenção de votos que vão sair no final da semana. Aliás, o bom desempenho da Simone e do Ciro, avaliado pelas pesquisas, solidifica a maior possibilidade de termos, sim, um segundo turno. Bom, e o Felipe Dávila? O candidato do Novo sempre parece com o candidato do Novo, né? Eles meio que têm ali só uma pauta, e tudo bem, é um partido pequeno que não parece muito interessado em crescer. A pessoa não se sobressai, é sempre o cara do Novo. É outra estratégia, a de avançar uma pauta, criar bancada e não necessariamente conseguir cargos majoritários, apesar de o atual governador de Minas ser do Novo e ter grandes chances de se reeleger. Mas é isso, o candidato presidencial nunca chama muita atenção. Por hoje é só. Quinta-feira estamos de volta com as cenas dos próximos capítulos. E me digam as avaliações de vocês nos comentários, porque eu fico curiosa para saber o que essa nossa galera por aqui achou de todos esses eventos e participações dos candidatos. De tédio, o brasileiro definitivamente não morre. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!